Senhor, eu estou preso a este mundo, dele eu não consigo me afastar nem um segundo. Senhor, se meus pés deixassem essa terra e eu voasse pra outra dimensão, sem dor nem guerra, eu queria voar, eu queria voar. Eu vou voar pros teus braços, eu vou voar pros teus átrios, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Eu vou voar, diga. Eu vou voar pros teus braços, eu vou voar pros teus átrios, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Senhor, eu estou preso a este mundo, dele eu não consigo me afastar nem um segundo. Senhor, se meus pés deixassem essa terra e eu voasse pra outra dimensão, sem dor nem guerra, eu queria voar, eu queria voar, eu queria tanto. Eu queria tanto que, como por encanto, eu voasse daqui e, como um passarinho, eu voasse pra outra terra, noutra estação. Eu queria tanto que, como por encanto, eu voasse daqui. Passarinho, eu voasse pra outra terra, noutra estação. Eu queria voar, eu queria voar. Diz, eu vou voar pros teus braços, eu vou voar pros teus átrios, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Eu vou voar pros teus braços, eu vou voar pros teus átrios, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Pros teus braços, pros teus átrios, sim, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Pros teus braços, pros teus átrios, sim, eu vou voar pra um lugar onde o mundo não pode me encontrar. Pros teus braços, pros teus átrios, pros teus braços,
Muito boa noite, é uma alegria muito grande estar falando com você nessa noite de quarta-feira e nós vamos juntos orarmos, vamos juntos estudarmos a palavra de Deus e não deixe de escrever aí, deixar nos comentários o seu pedido, o seu agradecimento, que no final da mensagem nós estaremos orando por você, pela sua família, pelos seus pedidos. Mas antes da gente abrir a Bíblia Sagrada, eu te convido a orarmos juntos. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que estamos tendo de agora reunidos, mesmo que virtualmente, mas estamos reunidos ao redor da Tua Palavra, pedir que o Senhor fale ao nosso coração e também que o Senhor atenda os clamores sinceros que brotam do coração dos teus filhos e filhas neste culto de quarta-feira. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ilumine para que compreendamos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos abrir a Bíblia no livro que escreveu Salomão e nós vamos abrir no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, os dois versículos que eu quero ler com você hoje foram e são da pena de Salomão. O primeiro texto é o que está ali no versículo 15 do capítulo 2 de Cantares, quando ele diz aquele famoso texto conhecido por todos nós: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que arrasam, devastam, destroem os vinhedos, fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E o segundo texto está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, quando ele diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez. Insensatez na linguagem bíblica seria mais ou menos hoje como burrice. Na linguagem popular, burrice. Então, essa mosca morta, ela produz mau cheiro, estraga o perfume e um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Veja que interessante esses dois textos, basicamente eles querem dizer a mesma coisa. O primeiro, peguem para mim as raposas, por favor, peguem as raposas, mas não as grandes raposas, peguem as pequenininhas. E essas pequenininhas, justamente essas que arrasam com todo o vinhedo, elas destroem a plantação de uva, porque as nossas vinhas estão em flor. E o segundo texto que diz que o perfumista, quando ele está produzindo perfume, se cair uma mosca, estraga toda a receita dele, contamina a receita. Uma pequena mosca. Veja, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós precisamos ter medo não dos grandes problemas da nossa vida. Nós precisamos ter medo dos pequenos problemas. Eles são mais difíceis. Nós temos que nos defender muito mais dos falsos amigos. Nós precisamos cuidar das coisas pequenas, porque justamente elas que mais prejudicam a gente. A grande mentira, você já diz, isso daqui é mentira. Mas aquela mentira que é disfarçada de verdade, você já... Então as meias verdades, elas funcionam como vasos capilares que vão assim entrando, vai entrando na gente e a gente nem percebe. As meias verdades. Os nossos processos de degradação nunca são repentinos. Nunca são repentinos. A nossa decaída não é com os grandes problemas da vida, da existência. Nós decaímos com os pequenos problemas. São com os pequenos, as pequenas dificuldades. E veja,
uma coisa, a nossa perda de ânimo, ela não acontece da noite para o dia, ou do dia para a noite. Elas vão com pequenos desânimos aqui, pequenos desânimos ali, e esses pequenos se somam a outros, e de repente a pessoa ela está absolutamente desanimada. Nós precisamos temer e ficar com medo dos pequenos problemas. Veja, a não ser os psicopatas ou os sociopatas, ninguém opta por escolher abertamente ser um cretino. Ninguém. Uma pessoa, ela não, por exemplo, ela não acorda de manhã cedo, senta numa mesa, começa a fumar um charuto cubano e começa a pensar assim, olha, nesse dia de hoje eu serei mal. Eu serei mal nesse dia de hoje. Ninguém faz assim. Ninguém age assim. Os processos eles vão acontecendo na gente aos poucos. O primeiro assassinato, o nazista nunca esqueceu. O primeiro assassinato. Mas depois, com o tempo, ele começa a tirar os dentes de ouro para ficar rico. E depois, lá no 100º assassinato que ele pratica, ele faz um tapete com os cabelos daquelas pessoas a quem ele assassinou. Nós vamos fazendo concessões mínimas na vida, vamos admitindo esses pequenos deslizes e de repente, a gente se vê abarrotado de problemas e a gente começa a dizer assim, olha, eu estou com um grande problema. Mas não é que ela está com um grande problema. Foi uma concessãozinha aqui, uma concessãozinha ali, e foram juntando e agora ela está com um grande problema. Mas não é um grande problema. São pequenos problemas que se acumularam ao longo da vida, ao longo das concessões. Sabe, o grande problema são o fim dos processos. A dificuldade são os pequenos, são as raposinhas. É a mosca no perfume. É a pequena mosca que caiu no perfume e estragou toda a receita do perfumista. As raposas pequenas, elas acabam arrasando a vinha. E daí o conselho que Salomão, o sábio, dá é apanhem as raposinhas. Não as grandes raposas, mas as pequenininhas. Porque elas que são perigosas, elas que destroem a gente. E se a gente não cuidar, nós entramos em problemas. E isso acontece, queridos, porque nós não cuidamos daquilo que não dói, né? Se você tem um problema na sua vida, veja, se você tem um problema grave na sua vida, você pode perceber que esse problema grave ele aconteceu da seguinte maneira. Ele aconteceu assim, ele não doía, ele era sutil, ele foi devagar, bem devagar, não doía, e você acabou entrando em dificuldades enormes, grandes, por causa dessa mosca no perfume, por causa dessa raposinha que destrói todo o vinhedo. Ninguém cuida das coisas que não sente. Sabe, a gente não cuida da saúde, a gente não cuida do sal na nossa alimentação. Por quê? Porque o sal ele não faz mal agora para mim. Fala para um jovem assim, olha, moleque, cuidado com o sal na sua comida, vai fazer mal para você. Ele vai rir da sua cara, como a gente diz, né? Ele vai rir, que sal, coisíssima nenhuma, ele é jovem, ele não sente aquele problema agora. Só que no passar dos tempos, vai prejudicar muito. Ele vai dizer assim, não, vamos para a pizzaria, vamos comer aquela pizza de 6 queijos, bem gordurosa, porque ele não está nem aí. Só que mal sabe que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma concessãozinha aqui, outra ali, e aí os problemas, eles se avolumam e daqui a pouco a pessoa está com um grande problema.
um grande, um enorme problema. E isso aconteceu, por exemplo, na história de vida de Salomão. Salomão, ele passou por esse processo. Salomão, ele rebentava as correntes, as cordas que eu prendia, ele dizia, isso eu tiro de letra. Só que o Salomão, ele fez uma concessão aqui, fez uma concessão ali. E ele foi fazendo concessões, ele dizia, eu resolvo. E a Dalila, ela deu todos os indícios de que ela trairia ele, entregaria ele, enganaria ele. Mas ele dizia, e brincava com o mal, e dizia, eu resolvo. Só que um dia, quando ele foi reaver as suas forças, não resolveu. Não resolveu, não tinha mais forças. Sabe, você é Sansão, eu sou Sansão. Nós somos acostumados a pensar assim, a dizer assim, a viver assim. A gente diz, eu resolvo, isso não há de ser nada. Mas é uma concessão que eu faço, é uma concessão que você faz. E de repente, quando a gente olha para a gente, para a nossa vida, eu estou com um grande problema. E aí vai acontecendo todos os processos na vida, a gente vai mentindo aqui, vai fazendo uma concessão ali, isso daqui não há de ser nada. Um dia eu devolvo, um dia eu paro, um dia eu resolvo esse negócio. E esse um dia vai indo, até que chegou um dia na história de Sansão, que furaram os 2 olhos dele. E ele ficou como um bicho de carga, como uma mula, rodando ali um moinho velho, e ali, sabe gente, a gente não se garante na vida. Nós não nos garantimos com muitas coisas na vida. Olha, eu vou dizer para você, se acometer na sua vida aí, algum dia, uma dor de dente, você vai ficar que nem um menino sentado ali num canto, chorando. Sabe, uma bolinha, tamanho de um grãozinho de areia, ele fizer uma viagem ali por meio do seu cérebro, ele pode fazer você, isso pode acontecer comigo também, com qualquer um de nós. A gente fica babando, porque a gente não tem controle sobre a nossa vida. Nós somos frágeis, como diz o Salmo, Salmo 39. Nós não temos controle sobre as nossas batidas cardíacas. Então, o conselho é que você ande pianinho na vida. Nós precisamos ser mais humildes. Respeite os detalhes da vida, porque as pequenas raposas, é aquela pequena mosca morta, pode estragar sim, todo o perfume do perfumista. Bom, por que as raposinhas e as moscas, elas podem nos destruir? Primeiro, porque é lento, e ninguém se incomoda com problemas lentos. O problema é lento, eu não me incomodo muito com ele. Só que ele é lento, mas ele vai destruindo. Segundo, o engano de que nos bancamos, lá na frente eu dou um jeito, eu resolvo. Como Sansão, eu resolvo essa parada, deixa comigo. Só que quando chega um momento a gente não resolve coisíssima nenhuma. Terceiro, a gente se engana dizendo assim, que a gente só cai com grandes pecados, sabe? E a gente acaba dizendo assim, não, nisso daqui eu não caio. Pastor, eu jamais, eu roubaria, como hoje os políticos, muitos roubaram. Eu jamais cometeria um erro desse, pastor. Só que o que acontece? Você vai e rouba... E pega, não vou nem dizer roubar, você pega uma caneta Bic lá da sua empresa e depois essa caneta Bic ela se transforma numa outra coisa,
numa outra coisa. Sabe por quê? Porque uma pequena concessão aqui puxa outra concessão ali, e quando você vê, você já se transformou em um bandido à la Lava Jato. Esse é o nosso grande problema. Sabe, uma vez eu fui no banco com a minha esposa, e era um dia chuvoso, eu entrei com o guarda-chuva, a minha esposa ela passou pelaquela porta giratória, e eu fiquei ali com a minha filha, né? Minha esposa foi resolver algumas coisas ali. E interessante, minha filha estava com 11 meses, estava aprendendo a andar, dando os primeiros passos, e eu brincando ali com ela antes da entrada da porta. E de repente ela correu para a saída do banco, eu fui atrás dela, peguei ela no colo. A hora que eu estava entrando no banco mais uma vez, uma senhora estava saindo do banco, e ela estava saindo com uns 6, 7 guarda-chuvas debaixo do braço. E eu olhei assim naqueles guarda-chuvas e um deles era meu. E eu falei assim, minha senhora, esse guarda-chuva aí é meu. E ela disse assim, qual deles? E eu falei, aquele ali, ó. E ela me entregou o guarda-chuva e saiu com os outros 6, 7 guarda-chuvas ali. Sabe, eu imagino que aquela senhora, ela fez uma pequena concessão aqui, uma outra ali, e de repente agora ela já havia se transformado numa especialista em roubar, não só guarda-chuva, mas outras coisas também. Mas a gente diz, pastor, eu jamais seria desrespeitoso. Pastor, eu jamais seria desrespeitoso com uma pessoa que tem deficiência física. Eu só paro na vaga do carro lá no shopping, que é reservada para os deficientes. Mas eu jamais seria desrespeitoso com uma pessoa com deficiência física. Percebe? A nossa mente ela vai achando justificativas para nós justificarmos as coisas que são ilícitas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Um outro aspecto que a gente precisa analisar, essas pequenas transgressões, elas vão se acumulando dentro da gente. E de repente a gente vai se tornando pessoas que podem ser consideradas más. Aquela pessoa que você olha hoje que é mal, ela não nasceu mal, ela não nasceu daquele jeito. Mas foram pequenas raposinhas, pequenas moscas no perfume do perfumista. Pequenas concessões que fizeram ela do jeito que ela é hoje. Sabe, gente, a gente precisa ficar muito atento a isso. Tome cuidado. E eu me lembro agora daquele versículo que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Esse ditado da nossa cultura, né? A gente precisa tomar cuidado com as nossas companhias também. Aquela pessoa com quem você anda, quem sabe um sócio, um colega, alguém, sabe, uma pessoa esperta demais. E eu queria deixar muito claro isso para você. Tome muito cuidado com aquela pessoa que é esperta demais. Sabe aquele amigo, aquela pessoa que é esperta demais? Tome cuidado com ela. Ela vem com um papo assim, olha, eu encontrei um terreno que está sendo vendido e aquele terreno é 10% do valor. Cuidado. Ninguém anda vendendo terreno aí por 10% do valor. Aquela pessoa que fala assim, olha, vou fazer a declaração do imposto de renda assim e tal. Cuidado. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar 500%. Cuidado, pessoa esperta demais. Cuidado com elas. Fica aqui uma dica para você. Uma outra questão, e eu já estou partindo daqui para o encerramento. Tome muito cuidado com a formação de sutilezas, finuras da cultura do nosso país. Porque nós estamos vivendo no Brasil, né?
Em 2003 foi feita uma pesquisa na Universidade de Michigan, uma pesquisa comparativa a respeito de a restituição de bens perdidos, e eles fizeram nos Estados Unidos e no Japão essa pesquisa. E o professor, a pesquisa ela era assim, o professor ele deixou 20 carteiras com dinheiro em 20 pontos ali em Nova York e mais 20 carteiras cheias de dinheiro em outros 20 pontos ali em Tóquio, no Japão. E aí, você sabe o resultado dessa pesquisa, da constatação? Lá nos Estados Unidos, 6 carteiras foram devolvidas para a polícia, 6 cheias e 2 vazias, total de 8 carteiras. Então, 12 haviam sido extraviadas. Agora, interessante que lá no Japão, das 20 carteiras, não foram só 8 que foram devolvidas. No Japão foram devolvidas 18 carteiras e todas elas cheias. Você vê que a cultura ela acaba influenciando na nossa vida. Eu ouvi falar que nos países nórdicos ali, lá existem bancas de jornais, as bancas de jornais aqui do Brasil, e lá não tem o jornaleiro que fica cobrando. A pessoa ela simplesmente chega na banca, ela pega o que lhe interessa, o jornal, ela vê o preço ali e pega o dinheiro, pega a moeda e coloca numa caixa, sem ninguém, absolutamente ninguém estar vigiando. Sabe, a gente precisa tomar muito cuidado porque nós estamos no Brasil e no Brasil, o nosso país é aquele país que tem muitas qualidades, muita coisa boa, mas nós temos essa questão de fazer concessões, como diz o meu pai, de tentar e querer levar vantagem em tudo, e a gente acaba ferindo princípios, e a gente precisa sim tomar cuidado com essas finuras da nossa cultura que nós acabamos internalizando, e isso gera problemas, inclusive no nosso caráter. Qual é a solução então, pastor? Qual é a solução de Deus para este mal? Sabe, gente, o conselho de Deus para cada um de nós é o seguinte: não vá para a cama com este mal. Não vá para a cama com os pequenos problemas. Não vá para a cama fazendo pequenas concessões. Não faça isso. Não guarde. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, eu leio aqui para você, diz assim: não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Em outras palavras, pastor, eu nunca matei ninguém, eu só tenho raiva daquela pessoa. Nunca matei ninguém, mas eu tenho raiva daquela pessoa. Não vá para a cama com raiva daquela pessoa. Não faça isso. Sabe por quê? Porque aquela pequena raiva, ela se transforma numa zanga, e a zanga vira ódio, e o ódio, com o passar do tempo, vai fazer com que isso se torne um rancor, e esse rancor vira amargura, e a amargura, ela acaba azedando você por dentro, azeda a gente por dentro. E daí vem a palavra amargura. Você começa, toda vez que ouve o nome daquela pessoa, você acaba sentindo um gosto amargo na sua boca, na sua garganta. Então, resolva. Não vá dormir com pequenas concessões. Resolva. Não é tomar decisões uma vez por ano. Não é tomar decisão no dia 31 de dezembro, como a gente costuma fazer. No dia 31 de dezembro é o Dia Internacional da Tomada de Decisões. Não. É decisão todo dia, cada dia da nossa vida. Não indo para a cama com essas pequenas concessões. Resolva. E essa é uma das explicações daquele versículo, cada dia o seu mal. Então eu tenho o mal de hoje, eu resolvo o mal de hoje. Amanhã é quinta-feira, amanhã eu resolvo o problema de amanhã, quinta-feira.
Hoje, quarta-feira, eu resolvo o meu problema de quarta-feira. Não vá para a cama com os pequenos problemas. Essa é uma boa solução. Basta cada dia o seu mal. E essa é a questão dos viciados, né? Pessoas que eu respeito muito. Uma vez eu perguntei para um senhor, que era inclusive ancião de uma das minhas igrejas, num distrito anterior que eu trabalhei, e ele era um viciado em crack, e há 20 anos que ele mergulhado no vício. Aliás, deixa eu contar para você como que foi. Eu cheguei para ele e falei assim: irmão, me conta aí como que é a sua luta. Como que é a sua luta? Como que você deixou? E ele disse assim: pastor, é um dia de cada vez. Esse é o segredo dos vitoriosos. É um dia de cada vez, pastor. E a semana que vem? Pastor, a semana que vem é outro dia, amanhã é outro dia. Eu preciso me preocupar com o dia de hoje. E assim fazia, agora entre os 20 anos, assim fazia já 20 anos que ele não usava crack. 20 anos. Um dia de cada vez, ele me dizia, um dia de cada vez. Ele trabalhava com moto, fazendo entrega, etc. E ele desviava de algumas ruas para não passar pelaquela rua, um dia de cada vez. E assim é a nossa vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz: estando nós com a face descoberta, vamos sendo transformados de glória em glória, passo a passo, dia a dia, num processo educativo. Agora, toma só cuidado com uma coisa, e eu quero encerrar com isso daqui. Olha, já que o senhor pastor falou a respeito de cuidar das pequenas raposinhas, da mosca no perfume do perfumista, então agora eu vou cuidar de todas as coisinhas, os mínimos detalhes da minha vida, vou ficar observando e aí você fica como um caça-bruxa e a sua vida vai se tornar um inferno, você vai ficar concentrado nessas pequenas coisinhas que precisa eliminar, abandonar e a sua vida vai virar um inferno. Não faça isso. O que você tem que fazer? Você precisa andar, como diz a Bíblia, humildemente com o teu Deus. Não fique agora desesperado como uma caixa às bruxas ou as bruxinhas. Não, não faça isso. Vá um dia de cada vez. Não fique obcecado pelos seus problemas pequenos. Por favor. Isso é muito sério. Porque esse é um perigo que nós podemos correr agora. Então, cuidado para você não se tornar um moralista obcecado. E eu quero, de verdade, orar com você. Orar por esse motivo aqui. A Bíblia diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, virtuoso, se alguma virtude, a Bíblia diz, né, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E como que isso acontece? Pequenas decisões, pequenas ações todos os dias que você vai tomando. Pequenas revelações de Deus praticadas vão fazendo de você uma pessoa diferente. E você vai crescendo, vai sendo transformado de glória em glória. E agora chegou o momento de nós orarmos juntos. E eu quero orar por cada um dos pedidos que você escreveu aí, colocou aí. E eu quero fazer diferente essa oração. Essa oração eu vou falá-la e você vai repeti-la. Eu falo e você repete, ok? Então, feche os seus olhos se você puder e vamos orar a Deus. E repita comigo, vou fazer essa oração de forma pausada. Senhor, nosso Pai Deus, nosso Rei, a Tua palavra, Senhor, como uma espada atingiu o nosso coração. Não para nos ferir, não para nos
ferir, mas para nos curar. Ó Deus, cura-nos das nossas feridas. Cura-nos, Senhor, das nossas taras, das nossas onipotências, das nossas rebeldias, das nossas sombras. E salva-nos, Senhor, dos nossos pecados. Porque a Tua palavra diz que o Teu Filho recebeu o nome Jesus, porque Ele nos salvaria de todos os nossos pecados. Por isso recebeu o nome Jesus. Humildemente te pedimos que a palavra do Senhor dentro de nós, germine, produza fruto do Espírito. E lembramos, Senhor, de cada um dos pedidos que foram colocados aqui, e nós pedimos, não como uma exigência ao Senhor, mas como um pedido de misericórdia. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.